Até que ponto as medidas para dar a volta à crise vão ser diferentes se a Alemanha virar ao centro-esquerda nas eleições de setembro, que estão lançadas nas conferências do Estoril? 3, 4 dias com um notável conjunto de personalidades, desde prémios Nobel a dirigentes europeus, em que houve, por exemplo, defesa da eleição pelos povos europeus de um presidente europeu, e houve quem defendesse que é preciso dar mais crédito às empresas do sul da Europa. O jornalista Vítor Rodrigues Oliveira conduz-nos agora por alguns dos pontos mais relevantes destas conferências no Estoril. Crise financeira, económica e social, falta de líderes, corrupção, desinteresse das populações. Não faltam problemas às democracias europeias hoje em dia. São pró-europeus que o reconhecem. O antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, e o sociólogo britânico Anthony Giddens, que influenciou Tony Blair a seguir uma terceira via no Reino Unido, nem à esquerda, nem pelos caminhos neoliberais. As conferências do Estoril juntaram os dois pensadores que tocaram nas feridas da Europa, mas como ouviu a repórter Raquel Moura Lopes, Sampaio e Giddens cerram fileiras em torno da União. Ambos, Anthony Giddens e Jorge Sampaio, deixaram pouca margem para dúvidas. No painel sobre a globalização e desafios para a democracia, falar-se-ia em defesa da União Europeia. Diria a todos os que aqui estão que não cometam o erro de culpar apenas a Europa pelos problemas que enfrentamos. Não cometam o erro de culpar apenas o euro, porque se o fizerem, nenhum de nós vai encontrar uma solução viável. E Anthony Giddens foi mais longe ainda quando concordou com Angela Merkel, que disse que sem euro dificilmente haverá União Europeia. Se o euro entrar em colapso ou tiver de dar um passo atrás, estaremos num terreno muito, muito difícil. Mas se o euro sobreviver, penso que assistiremos a um renascimento do apoio à União Europeia. Já chega, defendeu o sociólogo britânico, já chega de culpar o euro. Não ponham as culpas todas no euro, é estúpido. Não suponham que, se um pequeno país sair da União Europeia, a prosperidade fica garantida. É estúpido, porque vivemos num mundo de movimentos massivos dos mercados. E para Jorge Sampaio, o problema é desde logo A loss of trust in the before so galvanizing European Union. Uma perda de confiança na União Europeia, que noutros tempos foi tão galvanizadora. E isto é evidente pelo aumento do euroceticismo, do populismo, pela perda de importância do processo de cooperação e da solidariedade, a dar lugar à ideia de que as soluções nacionais podem resolver o problema. Mas o antigo Presidente da República encontra logo de seguida a explicação para o que está a suceder. Se pensarmos nos sérios problemas económicos, financeiros e sociais em países como Portugal, Espanha, Irlanda, Grécia, Itália, Eslovénia e França, e esperemos que mais nenhum, se pensarem no desemprego, sobretudo nos jovens desempregados, podemos perguntar-nos de que tipo de democracia estamos a falar. Não é claro que esteja a ser feita alguma coisa para reverter esta situação. E Sampaio alerta, quando quase metade dos eleitores escolhe não votar, algo está mal. Espero que possamos ultrapassar as dificuldades atuais com uma participação cívica renovada. E isto não é só demagogia, isto é absolutamente necessário. Não somos testemunhas, somos atores e temos de ser participantes. A nível local, eleições locais, por exemplo, em Portugal vamos ter eleições em outubro, uma grande oportunidade para uma enorme participação. Depois vamos ter eleições europeias. E depois, claro, se nada tiver mudado, entretanto, eleições legislativas. É uma boa oportunidade para participar realmente. Preocupação, sim, mas sobretudo esperança e uma convicção profunda de que a democracia ainda é o menos mau dos sistemas políticos e a União Europeia o melhor dos projetos para o velho continente. Procuram-se soluções, caminhos para uma crise que se vai arrastando e que ameaça a moeda única e os países da zona euro. Os Estados resgatados pedem cada vez mais um pouco de alívio, uma qualquer alternativa às medidas duras que têm sido implementadas. No Estoril pediu-se, de facto, um pouco menos de austeridade, mas também mais integração europeia, Miguel Videira. Integração ou fim? Entre a espada e a parede, resta a União Europeia, defende António Horta Osório, reforçar os laços. Esta é uma opção política fundamental que requer um grande debate público e líderes corajosos. A crise mostrou-nos que chegámos a uma encruzilhada e ou reforçamos a integração ou iremos perder a União Europeia.
or we loosen the European Union. Os riscos, diz o presidente executivo do Lloyds Bank, são evidentes, a começar pelos sinais de deterioração do apoio popular à União Europeia. A minha sensibilidade diz-me que o apoio ao projeto europeu está a diminuir, em especial nos países da periferia, porque as pessoas veem a austeridade, mas não veem a luz e questionam-se. Afinal, para que estou a fazer este esforço? Assim, acho que é muito perigoso, porque se os políticos não encontrarem uma solução, então arriscam-se a perder o apoio popular para fazer o que têm de fazer. Mais grave, sugere a empresária Stella Barbeau, os sacrifícios que estão a ser exigidos podem conduzir ao aparecimento de protagonistas não desejados. Uma austeridade excessiva pode fazer com que as pessoas comecem a pensar em governos populistas e isso é um problema muito grave que temos que evitar. Entre os caminhos sugeridos, defende Stella Barbeau uma urgente aproximação do Norte e Sul da Europa. Ou seja, os países do Norte têm que ter alguma compreensão em relação aos países do Sul e abrandar, porque nós temos que começar a crescer e a austeridade tem que ser abrandada. E os países do Sul também têm que perceber que têm que passar a funcionar de outra maneira para fazer parte desse clube. Equilíbrios numa Europa diversa, defende a empresária, que se deverá traduzir, por exemplo, sugere António Horta Osório, na ajuda dos países europeus mais ricos aos mais necessitados. The South has to implement austerity. O Sul tem de implementar a austeridade, mas a Alemanha, que não precisa da austeridade, não está a promover políticas expansionistas que aumentem as importações do Sul, que ajudem a equilibrar as finanças do Sul e ao mesmo tempo que diminuam a procura interna. O caminho para promover o crescimento económico das economias mais débeis, porque só pelo lado da austeridade já se percebeu, diz, não dá. Não devemos ignorar a necessidade de esforços concretos para promover o crescimento na economia global. Aqui entre nós, na União Europeia, a austeridade por si só não está claramente a resultar. Às preocupações em torno do futuro da Europa e em particular da zona euro, a certeza que quaisquer que venham a ser as soluções adotadas terão de passar pelo reforço da cooperação europeia. Mais cooperação para reduzir as diferenças entre Norte e Sul de Europa, uma velha batalha da União Europeia. Diferenças que se acentuaram necessariamente com a crise. É que, para além de tudo o resto, só a muito custo as empresas podem puxar pelo país se não tiverem acesso a dinheiro. Van Rompuy, presidente da União Europeia, veio a Portugal reconhecer o problema. Nesta parte da Europa, particularmente, há um profundo problema de financiamento, que é o acesso ao crédito. Hoje sai muito mais caro a uma empresa portuguesa ou italiana pedir um empréstimo do que a uma empresa semelhante sediada na Áustria ou na Bélgica. Isto é inaceitável. Condições de crédito desfavoráveis são um obstáculo para a recuperação e afeta mais as pequenas e as médias empresas. Isto é tanto mais prejudicial, uma vez que todo o nosso sistema financeiro gira à volta dos bancos. São responsáveis por 3/4 de todo o financiamento na zona euro. Algo precisa ser feito. E se um dos principais problemas da Europa é a falta de crescimento, entra em cena John Bruton. Foi primeiro-ministro irlandês, ajudou a Irlanda a tornar-se no tigre celta, o milagre económico que transformou a pobre Irlanda numa economia pujante. Nos 4 anos em que foi primeiro-ministro, John Bruton viu a Irlanda crescer a uma média de quase 9% ao ano. Em 1997 chegou a crescer 11%, números impensáveis em qualquer país europeu nos dias que correm. O antigo primeiro-ministro veio falar das dores do crescimento e da mudança. Bruton acredita que daqui para a frente tudo tem de ser diferente. Marina de Castro. Crescimento económico sustentável. John Bruton dá a mesma importância às 3 palavras, mas põe o foco na questão da sustentabilidade humana, financeira e ambiental. Porque os bons velhos tempos, nas palavras do antigo primeiro-ministro irlandês, não foram e não são sustentáveis. Precisamos de convencer as pessoas de que nunca mais voltaremos aos bons velhos tempos, porque os bons velhos tempos, quer tenham sido nos anos 90 ou nos anteriores, eram insustentáveis. Eram alimentados por dinheiro que não podíamos ter e agora temos de pagar. Isso não pode voltar a acontecer. Precisamos de um novo modelo económico. Um novo modelo económico e uma nova forma de pensar a vida. Os empregos já não são para sempre, sublinha John Bruton. Há que mudar e a mudança convive com a dor.
A mudança vai fazer parte das nossas vidas e a mudança é sempre dolorosa. A dor vai fazer parte das nossas vidas, mas uma dor em que, em última instância, vai enriquecer-nos e tornar-nos pessoas melhores. Perguntem a um atleta se o treino para se tornar num atleta de sucesso envolve dor e ele dirá: claro que sim. Da mesma forma, se quisermos ter economias eficientes, temos de aceitar que há mudança e que a mudança traz dor. E isso vai durar sempre, sempre, sempre. E não há nirvana, pelo menos nesta vida, em que a dor e a dor de mudança não faça parte da vida. Mas é muito importante que os políticos sejam honestos com as pessoas. Honestidade e coragem aos políticos é o que pede John Bruton, ele próprio político há 35 anos. Faz essa referência no Estoril para afirmar que as pessoas, os povos, não são estúpidos e defender que devem poder eleger os governos europeus como elegem o dos seus países. Temos essa capacidade como cidadãos europeus, temos essa capacidade como cidadãos nacionais, mas não podemos votar em quem governa a Europa. Eu acho que Herman Van Rompuy é um bom homem, mas em vez de ser eleito através de uma seleção unânime e secreta feita por 25 líderes governamentais, deveria ser eleito pelo povo. O povo da Europa, criando uma opinião pública europeia, um debate europeu. O debate feito até agora desilude o antigo primeiro-ministro irlandês porque é feito individualmente e coloca muitas vezes em conflito as opiniões públicas dos 27, em vez de contribuir para a tal União Europeia. A desunião acentua-se a cada novo capítulo da crise e tanto pior quando se desenterra a história, os piores momentos da história. A Grécia reclama agora dívidas da Alemanha da Segunda Guerra Mundial pelos danos provocados. Estarão em causa 160 mil milhões de euros. É tanto como a riqueza produzida num ano em Portugal e pagaria metade da dívida grega. Uma questão que tem sido vista como uma forma de pressão sobre a Alemanha. Nas conferências do Estoril, a economista alemã Helga Bartsch, economista-chefe da Morgan Stanley para a Europa, foi questionada sobre o assunto. Ela lembra o que a Alemanha já pagou, mas isso nem é o mais importante. Para Helga Bartsch, é preciso lembrar que, no tempo de Hitler, não houve um só culpado. Há cálculos feitos, por exemplo, por historiadores económicos como Niall Ferguson, que mostram que, independentemente do valor que achássemos que seria a dívida alemã para a reparação de danos na Segunda Guerra Mundial, a verdade é que estão cobertos com todo o dinheiro que a Alemanha já deu à União Europeia. Eu não sou grande adepta desse tipo de cálculos, para ser franca, porque também nos temos de lembrar que muitos países na Europa, durante este período negro da nossa história, foram aliados da Alemanha ou países neutrais. Por isso, acho que há uma corresponsabilidade aqui. Helga Bartsch reconhece que o papel da Alemanha é cada vez mais controverso na Europa, mas iludam-se os que pensam que haverá mudanças substanciais se Angela Merkel perder as eleições. Se olharem para o comportamento das votações, por exemplo, na votação dos pacotes de resgate no Parlamento alemão, não há grande diferença entre centro-direita e centro-esquerda. E acho que a esperança, muito comum, sobretudo em França, de que todas as famílias socialistas ficariam satisfeitas se houvesse uma alteração de governo na Alemanha, em setembro, acho que haveria, na verdade, uma desilusão. Porque os sociais-democratas e os verdes estão a voltar atrás em relação a grandes ideias iniciais, como os eurobonds ou o Fundo de Resgate Europeu. E estão todos condicionados pelo Tribunal Constitucional Alemão, que vai levantar problemas sempre que houver uma redução de responsabilidade orçamental e não houver também uma clara transferência de controle. Quatro para responder a desafios globais com respostas locais, a crise europeia foi transversal a todo o debate. Um trabalho da Editoria de Economia da Antena 1, coordenada por Vítor Rodrigues Oliveira, que entrevistou o Nobel da Economia 2010, Christopher Pissarides. It still has to go through an austerity program that is dictated by the Troika in the debt reduction. Portugal ainda tem de continuar com o programa ditado pela Troika para reduzir a dívida. E outros países na Europa estão na mesma situação. E, portanto, não haverá procura para as exportações que puxe pela economia. Terão pelo menos mais um ano. Acho até que é provável serem 2 ou 3 anos de recessão
ou a piorar ligeiramente, mas não vejo nenhuma melhoria substancial à vista. Portugal tem agora um plano para promover o crescimento, nomeadamente ao ajudar pequenas e médias empresas a aceder ao crédito, mas há muitas queixas de que os impostos estão muito elevados. IVA, IRS, outros impostos. É possível crescer com este nível de taxação? A minha perspectiva, em geral, é que a Troika, tanto em Portugal como na Europa, está a ter uma política demasiado dura em relação ao aumento de impostos e corte na despesa. Eu acho que os impostos deviam ser mais elevados, porque estamos numa recessão profunda. Também penso que o investimento público do governo não deveria ser cortado de todo, porque precisamos das infraestruturas para a criação de emprego. Agora, a partir do momento em que este programa foi imposto, não há grande alternativa, tal como para países como Grécia, Espanha ou possivelmente Itália. E por isso têm de encontrar formas de se adaptarem aos impostos elevados. Mas seria correto dizer que esse nível elevado de impostos não ajuda à atração de investimento por parte das pequenas e médias empresas. O que eu acho é que aquilo em que a Troika está interessada é a cobrança total de impostos e não quem é que é taxado em particular. E as pequenas e médias empresas deveriam estar isentas de taxação ou pelo menos ter grandes reduções nos impostos, porque elas são as mais vulneráveis numa recessão e porque são as que mais provavelmente vão criar os empregos que fazem a economia crescer. Também defende impostos mais reduzidos ou mesmo imposto zero para salários baixos. Normalmente aqueles que têm salários baixos, da mesma maneira que uma empresa que tenha uma pequena margem de lucro, eles são os que são mais afetados pelos impostos e por qualquer variação na procura dos seus produtos. E, portanto, aqueles que deviam ser protegidos contra os choques dos mercados que temos tido nos últimos anos. Para promover o crescimento, também diz que os mercados laborais dos países do sul da Europa deviam ser mais flexíveis. É também aplicável a Portugal ou as mudanças feitas recentemente são suficientes? Por exemplo, é hoje mais fácil despedir trabalhadores em Portugal e a compensação indemnizatória foi cortada. É suficiente? É um passo na direção certa, mas não saberemos se é suficiente nos próximos 2 ou 3 anos. Porque nós não sabemos que impacto estas medidas terão na economia durante uns tempos. Deveria Portugal reforçar os apoios ao desemprego, agora que implementou essa flexibilidade no mercado de trabalho? Porque aquilo que estamos a assistir em Portugal neste momento é precisamente o contrário. É uma questão controversa. Deveria dar mais segurança, mas não necessariamente pagando subsídio de desemprego durante mais tempo. Subsídio de desemprego sem qualquer condição associada deve durar no máximo 1 ano em tempos de recessão. E em melhores tempos, talvez 6 ou 9 meses. E depois disso, o apoio deveria continuar, mas condicionado à participação do trabalhador num programa ou sendo envolvido em entrevistas com os centros de emprego para perceber a situação do trabalhador e depois disso descobrir qual seria a melhor forma de apoiar o rendimento da família. Acha que Portugal vai ser forçado eventualmente a reestruturar a sua dívida como fez a Grécia? Pessoalmente não me preocupo com o atual nível da dívida se a economia estiver no caminho para o crescimento. Se uma economia recupera, pode tolerar e financiar uma dívida de 120%. Eu sei que o FMI não concorda com isso. Eu acredito que isso pode ser feito. Não acho que reestruturar a este nível seja necessário. Acho que introduz muito mais incertezas e desencoraja futuros credores. Acha que a crise europeia pode espalhar-se ainda mais? Eu acho que eles, a zona euro como um todo, se não tomarem as medidas necessárias para reforçar a moeda e a economia, a crise vai alastrar-se mais. Temos de seguir muito rapidamente para a União Bancária, temos de dar mais poderes ao Banco Central Europeu
Temos de decidir sobre a recapitalização da banca, ter um regulador comum, pelo menos para os maiores bancos, e transferências fiscais. E se queremos que a moeda única tenha sucesso e que a crise não alastre para outros países, temos de tomar essas decisões. Senão, somos como patos sentados. We have to make those decisions. If we don't, then we're like sitting ducks. E agora temos o resgate cipriota. O Christopher Pissarides participou nas negociações e disse nesta conferência que o Ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble, não disse a verdade quando referiu que a taxação dos depósitos foi uma ideia cipriota. Está a dizer, basicamente, que o Wolfgang Schäuble mentiu. É uma acusação séria. Let's get this straight. I'm not really interested in Vamos esclarecer isto. Eu não estou realmente interessado em saber quem fez a proposta. Acho que isso é irrelevante. O que interessa é que foi uma decisão unânime do Eurogrupo. E se alguns membros individualmente viessem cá para fora dizer a proposta veio de outro lado, é irrelevante. Não quero chamar o Sr. Schäuble mentiroso ou qualquer outra pessoa. Mas está a desviar as atenções da verdadeira questão. E isso não é bom para um político interessado no futuro da zona euro. Pode interpretar isto como uma crítica, porque é isso mesmo. Eu sei que ele é pró-Europa e quer ajudar a Europa, mas não ajudou ao dizer que o acordo inicial de taxar os depósitos abaixo dos 100 mil euros partiu dos cipriotas. Não foi. Foi uma decisão unânime do Eurogrupo. E se ele não concordar, pedimos-lhe que mostre os votos dos 17 membros e que alguém que tenha votado contra apareça. E então pedirei desculpa, porque a minha impressão, ao ler as notícias e depois de ouvir quem participou nas negociações, é de que foi uma decisão unânime. Como é que vê a forma como a União Europeia lidou com este resgate em geral? Foi uma forma terrível e deram um passo atrás em todo o processo de integração europeia e da moeda única, porque até setembro, outubro de 2012, estava muito otimista. Estávamos a avançar muito depressa, no caminho certo, com a decisão do Tribunal Alemão de que a Alemanha poderia contribuir para os fundos, as decisões sobre a União Bancária, com o Sr. Draghi a dizer que o BCE ia comprar dívida pública para injetar liquidez nos países. Tudo parecia estar na direção certa. E depois, quando ele chega às negociações em Chipre, declara que este é um caso especial e que vão tentar outra coisa. E houve confusão total e um processo de decisão quase aleatório durante as negociações. E a confusão não é uma boa maneira de seguir em frente. Um prémio Nobel da Economia entrevistado pelo jornalista Vítor Rodrigues Oliveira. Se a Europa não fizer o que é preciso, a crise vai alastrar. As hesitações da União Europeia em relação a Chipre não se podem repetir. A austeridade está a ser demasiada. Portugal devia dar isenções fiscais às pequenas e médias empresas e não devia cortar no investimento público. Peço-lhe um comentário, Sr. Embaixador. Olha, Ricardo, foi muito interessante tudo quanto ouvimos destas conferências. Elas acontecem numa altura em que a política da austeridade está a levar um grande golpe. Toda a gente está de acordo, ou quase toda a gente sensata está de acordo, em que é preciso pagar as dívidas, pôr as contas em ordem, mas não é neste ritmo e na maneira como foi determinado. O que a Europa fez, ou o que se fez na Europa, foi provocar uma espécie de ruína da própria Europa. Isto é uma coisa desastrosa. E houve algumas vozes, o Prémio Nobel e outros, que tocaram nesse aspecto. Em relação a outros pontos que surgiram, por um lado, há uma questão central aqui. O que é hoje a União Europeia foi construída a seguir à Segunda Guerra Mundial e foi construída com uma Alemanha de rastros. Depois a Alemanha ganhou alguma força e foi um elemento importantíssimo na construção europeia. A partir de 53 teve um grande perdão das suas dívidas de guerra, porque era um elemento importante na luta da Guerra Fria contra a União Soviética. E hoje a Alemanha talvez esteja numa situação que classicamente se descreve. A Alemanha, por um lado, é o país mais forte da Europa, mas não é suficientemente forte para ditar completamente aquilo que a Europa há de ser. E eu julgo que temos que ir resolvendo essa situação. Nós temos que contar com a Alemanha, não nos termos exatamente em que os alemães veem o resto, mas também não nos termos em que nós, o resto, vemos a Alemanha. Vamos ver como é que isto vai correndo. E há outros aspectos interessantes que foram discutidos também, a importância da União Europeia,
o facto do euro não ser inteiramente responsável pela crise, embora eu julgo que se o euro tivesse sido mais bem pensado, quer dizer, o lançamento do euro foi mal feito, acho que não se pode sair dele, não se deve sair dele, acho também que não se deve sair da Europa, mas que a austeridade foi um muito mau passo e, como disse o nosso Prémio Nobel, o tratamento da questão de Chipre deixa grandes dúvidas sobre a capacidade intelectual e, sobretudo, o senso comum de quem nos governa nestas coisas. Quer dizer, há um problema sempre que os economistas para o lado estejam, a não ser os que têm algum sentido político e algum bom senso, e não são todos, eles julgam que porque lidam com números praticam uma ciência exata. E isso não é assim. De resto, outro dia, o Presidente da Comissão Europeia disse que a política da austeridade tinha atingido os seus limites, porque para uma política poder funcionar tem que ser aceito também. E aqui não há só um problema de erro económico, há um problema de pacatice e fraqueza política de alguns dos governos do Sul. E em relação àquela ideia defendida por John Burton de que os europeus, os povos europeus, deveriam eleger um presidente europeu. Recordo que ouvi ainda há meses Miguel Poiares Maduro, um especialista em direito comunitário, em instituições europeias, a defender precisamente isso, a eleição direta no caso do presidente da Comissão Europeia. O que é que lhe parecem estas ideias defendidas agora por John Burton? Parece-me interessante como ideia em si. Na prática não sei se as poderemos aplicar com muita facilidade, se isso não tornaria, ao contrário do que eles pensam, os poderes europeus ainda mais distantes do povo do que já são. Eu julgo que para se ter uma participação democrática é preciso uma forma de proximidade. Como é que isso se articula em relação a uma entidade política tão grande como a União Europeia e, sobretudo, dividida por muitas línguas que se falam? Falam-se línguas diferentes e é esse o grande problema. Muito obrigado, embaixador José Cotileiro. Até para a semana. Em Cuba começamos, em Cuba terminamos. Ray Cooder já não anda por aqui. Vim Vendas também não. Os Buena Vista Social Club eram, em alguns casos são, músicos notáveis, como Omar Aportuondo, como eram Compai Segundo e Ibrahim Ferrer, mas isso é o que não falta em Cuba. Silvio Rodrigues, Elias Ochoa, Chucho Valdés, muitos outros, Pablo Milanés. Chega ao fim com música o Visão Global desta semana, com um trabalho técnico de Carlos Felgueiras, produção de Carla Pinto, comentários de José Cotileiro, edição de Ricardo Alexandre. Pode ouvir-nos em antena1.rtp.pt e noticias.rtp.pt. Boa tarde, até para a semana. Fiquemos com os Los Perseguidos. Llego al puerto, voy para Mayarí. Entonces no voy para Macané. Llego al puerto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo, yo no lo puedo negar. Se me sale la babita y no lo puedo evitar.